a ideia de que você sai do lugar onde você estava quando nasceu e vai fazer alguma coisa durante a vida, portanto, empreender, é a oportunidade que a América ofereceu ao mundo feudal, onde isso não existia. No mundo feudal, você nasceu numa posição, você morreu numa posição. Então, escapar para a América, fazer a América em qualquer dos países da América, significava abandonar a vida estamental e ir para a vida empreendedora. E o Brasil sempre foi um lugar onde os portugueses vieram fazer a América, mas também foi o lugar onde os nativos saíram de uma vida que era razoavelmente estável para se fundir nesses empreendimentos. O sentido da vida na América de ser um empreendimento é um sentido de vida muito marcante nessas duas sociedades, porque foi uma fusão da vontade de empreender europeia com a vontade de empreender dos povos que já estavam aqui, que eram os Tupi-Guarani, eram gente muito capacitada para o empreendimento. Os primeiros cientistas que se debruçaram sobre as populações indígenas brasileiras chegaram apenas no século XVIII, encontrando florestas já esvaziadas pela colonização e uma vegetação que já havia se expandido sobre locais outrora ocupados. Por outro lado, combinando os avanços nas pesquisas arqueológicas com as fontes primárias da época, surge um novo quadro. Boa parte do Brasil pré-cabralino chegou a contar com populações densas, sociedades com hierarquias políticas complexas e multiétnicas. Um dos principais relatos é do frade dominicano Gaspar de Carvajal, membro da primeira expedição europeia a descer praticamente todo o curso do rio Amazonas entre 1541 e 1542. Entre povoado e povoado não havia mais que um tiro de besta. Houve povoações que duravam 5 léguas, cerca de 30 quilômetros, sem haver espaço entre casa e casa, o que era uma coisa maravilhosa de se ver. Deve ser a mais povoada que já se viu. Frei Gaspar cruzou a bacia amazônica no grupo do militar e explorador espanhol Francisco de Orellana, aliado dos conquistadores do Império Inca. Orellana e seus homens passaram quase um ano inteiro atravessando regiões densamente povoadas e ricas. Uma passagem muito curiosa que lembra o deslumbramento de Carvajal no século XVI foi escrita em 1723 pelo bandeirante paulista Antônio Pires de Campos, que explorou o Mato Grosso escrevendo sobre o que chamou de Reino dos Parecis. Esta gente em tanta quantidade que muitas vezes em um dia de marcha se lhe passam 10 e 12 aldeias, e em cada uma destas tem 10 até 30 casas, muito altas, e cada uma destas agasalhará toda uma família. Estes todos vivem de suas lavouras, no que são incansáveis, mandioca, algum milho e feijão, batatas, muitos ananases, em admirável ordem plantados. Até as suas estradas fazem muito direitas e largas, e as conservam tão limpas que se lhe não achará nenhuma folha. A Corte de Lisboa decidiu proteger o Brasil na disputa de territórios. Seriam necessários navegadores dispostos a enfrentar os riscos de migrar para o Brasil e se adaptar à humildade de uma vida simples, ao convívio com os índios e a empreender na nova mentalidade comercial. Então perceba todas essas características. O Brasil ele nasce de um impulso ligado aí à expansão da fé e às rotas comerciais. A princípio, existem expedições de reconhecimento e locais nos quais já se estabeleciam alguns contatos comerciais. Depois, o povoamento. Vamos fincar raízes naquela terra. Para administrar os novos domínios, a corte usou uma prática já testada em outros territórios. Dividir o território em determinadas áreas que seriam doadas a capitães que tinham a missão de fundar vilas e distribuir terras a quem desejasse, além de cultivá-las, construir engenhos e defender o terreno.
Em troca, era possível explorar a terra comercialmente, pagando 20% dos rendimentos obtidos da coroa. O português divide em 15 capitanias hereditárias do território brasileiro e cada uma teria um donatário, um capitão donatário. Donatário é aquele que recebe a doação. Então ele seria responsável por criar naquele local um povoado. Nesse sentido, as capitanias servem como um bom elemento simbólico, muitas vezes, para demonstrar o quê? Havia uma força de interesse econômico nessa movimentação que acompanhava, isso é importante dizer, não o objetivo de extrair riquezas, mas de manter riquezas. Percebam que a natureza das capitanias ela é oposta a uma ideia de ciclos econômicos, porque as capitanias buscavam ser meios de estabelecimento de pessoas aqui, protegendo fronteiras e etc. Ou seja, essas riquezas teriam que, por lógica, ficar aqui, claro que a partir de uma lógica da própria exploração, etc. Mas se eu exporto e fico rico, logo parte dessa riqueza fica aqui. A consequência dela, o resultado. A ideia de colônia, por exemplo, não remete exclusivamente a um processo predatório. A etimologia de colônia não significa depredação, ciclos. Longe disso. Colônia significa, dentro de suas aplicações, inclusive povoamento, que é um processo que o Brasil viveu. Os brasileiros até o século XIX não se chamavam colonos, se diziam portugueses nascidos no Brasil, em conformidade com os estatutos jurídicos de Portugal. Eram tão portugueses quanto os nascidos em Lisboa, titulares dos mesmos direitos. Então, a palavra colono é uma palavra que aparece na história da Inglaterra para se referir às suas colônias, mas não era aplicável a Portugal, porque Portugal tinha um projeto político diferente. E agora eu vou destacar uma coisa, que o grande orgulho dos americanos é a democracia liberal. A primeira eleição das Américas foi em São Vicente, na Vila de São Vicente. Por quê? Para eleger os homens bons. Foi a primeira eleição, foi o primeiro, digamos, elemento democrático das Américas, e aí? Então, toda a atividade de governo, efetivamente, era resolvida e decidida pelos moradores de cada vila, que eram eleitos. Então, no Brasil, as eleições não eram novidades, mas era sempre em âmbito local, municipal. O nome que se usava, os homens bons, eram a elite que participava da vida pública. As eleições funcionavam como um relógio. Então, você tem eleições em São Vicente desde 1532, em Olinda desde 1541, Salvador desde 1549, São Paulo desde 1554, Rio de Janeiro desde 1565 e assim vai. E isso é uma base que nenhum país europeu, por causa dos direitos feudais, teve, e que apenas, vamos dizer assim, os Estados Unidos na América tiveram um governo local dessa importância. Isto é uma base que facilita imensamente a atividade empreendedora. A missão era difícil. Apenas 2 capitanias iriam prosperar. A de São Vicente de Martim Afonso e seu irmão, e a de Pernambuco com Duarte Coelho. Se coloca no lugar das pessoas daquela época. Chega um cara aqui com uma carta de doação. Ele apresenta, eu sou o donatário. Que valor tem aquele documento para os indígenas aqui estabelecidos? Nenhum. Então ele precisava estabelecer um vínculo. No caso da Vila de São Vicente, um náufrago português chamado João Ramalho já estava estabelecido no local e havia se casado com uma princesa tupiniquim, a Índia Bartira. Por causa desse vínculo, os nativos já tinham conhecimento sobre os portugueses. Este contato facilitou a diplomacia e contribuiu para o sucesso da capitania dessa região. Ingleses que estavam na América nem cogitavam a possibilidade de se casar com índias, né? E nem as mulheres inglesas cogitavam a possibilidade de se casar com os índios. Os portugueses não tinham essa, tá entendendo? Os portugueses que conseguiram estabelecer uma boa convivência com os índios tinham larga vantagem para produzir e povoar o território. Muitas capitanias fracassaram por não criar esse relacionamento. E aí, então, fica muito claro que o Brasil precisou destas harmonias entre os indígenas e os portugueses mais bem afeiçoados à cultura indígena para que eles pudessem assentar a terra aqui. Se você observar bem, a história da Bahia não é diferente, tá?
que nós temos lá a Paraguaçu, né, com o Caramuru. É uma história muito semelhante. Você aí, já sentiu que não conhece as raízes da terra onde nasceu? Que a história do Brasil ensinada na escola foi reduzida a uma sucessão de erros e fracassos? Ou que a monarquia era um grande retrocesso? Para reconectar os brasileiros com a grandeza da sua própria história, nós produzimos a série Brasil, a Última Cruzada. Esta é a nossa maior produção, uma jornada que resgata a herança de Portugal, a formação da nossa identidade como nação e os heróis esquecidos que construíram este país chamado Brasil. É um conteúdo essencial para quem deseja entender quem somos e para onde estamos indo. Mas atenção, esse material é exclusivo para os membros da Brasil Paralelo. E para que você não fique de fora, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o plano mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa mais comprometer o limite do seu cartão de crédito com assinaturas anuais. Ao garantir o seu acesso agora, você terá em mãos esta produção e mais de 100 documentários originais da Brasil Paralelo. Além de filmes premiados, catálogo infantil seguro para todas as idades e cursos em diversas áreas do conhecimento. Saiba que o que você vê aqui no YouTube é só uma pequena parte do vasto conteúdo que os membros recebem. E um detalhe importante, hein? Essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só vai estar disponível para quem está assistindo esse vídeo agora, pelo link da descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aí na tela. Aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo e ative todos os seus bônus agora mesmo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.